o abuso sexual, exploração sexual ainda são crimes ocultos, escondidos. Porque a principal vítima muitas vezes não fala. Criança não fala que foi abusada. Dificilmente fala. Não fala porque tem medo, não fala porque tem vergonha, não fala porque acha que a culpa é dela, não fala porque acha que aquilo é normal. Recentemente nós tivemos um exemplo aqui essa semana de crianças que estavam sendo exploradas, abusadas e achando aquilo uma brincadeira. Eles não têm parâmetro para entender que aquele ato é errado, que aquilo é um abuso. Eu já ouvi numa audiência de uma menina que estava sendo reiteradamente estuprada pelo padrasto e ela contou isso para mim, para a juíza, para o psicólogo e completou assim: mas todo pai não faz isso com a filha? Ou seja, Absurdo, né? ela achava que aquilo era normal. Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio aqui do PerformaCast. Nós estamos com convidados especiais aqui, nós vamos debater um assunto que tem a ver com as férias e tem a ver com o que acontece, né, com os filhos dos empresários, dos empreendedores, no momento aí, né, que as crianças estão em férias, né? Então é um prazer, uma honra receber vocês aqui. Estou com a Valquíria, né, que é repórter da TV Integração, né, com o Cazé, promotor de justiça da criança e infanto juvenil, como que é? Criança e adolescente. Criança e adolescente. Então sejam muito bem-vindos a esse podcast que a gente vai debater um assunto muito importante. Obrigada, é um prazer. Um assunto necessário, né, Kilder? Valeu, muito obrigado. É uma honra estar aqui para a gente poder conversar. Com certeza, obrigado pela presença de vocês. Bom, o que provocou, né, essa ideia desse podcast? A gente estava aguardando ali a entrar no ar falando das ações da CDL, falando, né, dos horários estendidos, e nesse bate-papo lá você me passou uma informação muito assim, impactante para mim. Que 40%, né, ou seja, 4 crianças em cada 10 vão ter algum tipo, né, de abuso, vão ter algum tipo de problema. Aí eu fiquei assustado, é uma coisa estranha, né, assim, para mim é assustador, né, eu tenho uma filha de 6 anos, a gente imagina, olha, a estatística é muito alta. E outra coisa que você me disse foi a época, né, aí das férias, é a época de maior incidência. Aí você começou já a fazer um briefing e me explicar por quê, né? Falou, Valquíria, né, você sugeriu para mim da gente fazer um podcast. Eu achei muito rico, né? Você convidou o Cazé veio aqui pra gente debater isso aqui e a gente falar sobre isso, porque é um tema que os empresários às vezes estão nas férias ali focados nos seus negócios, né? Hoje a gente tem muitas empreendedoras que estão muito focadas no trabalho ali, fazendo um trabalho extraordinário, mas aí o filho vai para onde? Vai para uma colônia de férias, vai para a casa de amigos e tudo, e talvez não tenha esse olhar, essa percepção, né? Então gostaria de a gente debater esse assunto aqui, né? E aí, o Cazé, fala pra gente, né, um pouco sobre essa estatística, né? E depois, Valquíria, você traz esses casos, né? Porque, infelizmente, você mostra muito isso na prática, né? Com as reportagens. Eu quis que o Cazé tivesse, porque a gente tem ele como referência, não só de Divinópolis, né? Onde a campanha existe há mais de 15 anos, mas também no país, porque ele escreveu um livro sobre o assunto, né? E também ele acompanha de perto essas estatísticas desde 2008, quando o Hospital Pérola Byton começou a divulgar, né, os dados de casos de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, de crianças que eram atendidas no Hospital Pérola Byton, que é referência nesses atendimentos. Então, acho importante a fala dele, porque a minha é reportar os fatos, né? Mas a dele é uma análise mais aprofundada e também de cuidado dessa criança, né? Porque uma vez que esse tipo de caso acontece, é o trabalho da Promotoria da Infância e Juventude que vai preservar o bem-estar daquela criança. Com certeza. E, Cazé, como que a gente, né? O que essa estatística aí do 4 em cada 10 é uma coisa muito elevada, né? As estatísticas, eu acredito que elas sempre são falhas, né? Tem seus defeitos e a gente tem muitas estatísticas, mas todas elas, quando falam de abuso e de exploração sexual contra criança e adolescente, eu acredito que estão abaixo da realidade. Qualquer uma. E temos essa estatística de 40%, a gente pode pensar que é mais do que isso. Porque o abuso sexual, exploração sexual ainda são crimes ocultos, escondidos. Porque a principal vítima muitas vezes não fala. Criança não fala que foi abusada. Dificilmente fala. Não fala porque tem medo, não fala porque tem vergonha, não fala porque acha que a culpa é dela, não fala porque acha que aquilo é normal. Recentemente nós tivemos um exemplo aqui essa semana de crianças que estavam sendo exploradas, abusadas e achando aquilo uma brincadeira. Eles não têm parâmetro para entender
que aquele ato é errado, que aquilo é um abuso. Eu já ouvi numa audiência de uma menina que estava sendo reiteradamente estuprada pelo padrasto. E ela contou isso para mim, para a juíza, para o psicólogo, e completou assim: mas todo pai não faz isso com a filha? Ou seja, Absurdo, né? ela achava que aquilo era normal. Então, temos as estatísticas. Se estão falando em 40% na estatística, pode ter certeza que é no mínimo isso, ou mais, de abuso contra a criança. E quem comete abuso sexual contra uma criança? Sempre uma pessoa próxima. Porque das duas, uma, ou é uma pessoa que é muito próxima para ter acesso à criança, porque não é qualquer pessoa que chega perto da tua filha, né? Nem do meu filho, nem da sua filha. É uma pessoa que você confia. Porque você é um pai responsável, você é uma mãe responsável. Se chega perto sem a sua autorização, ou é uma coisa clandestina, ou você não está tomando conta direito. Porque são as duas opções. Ou é uma criança que sofreu abuso porque ela é negligenciada, está solta, está sem vigilância, sem cuidado, e foi objeto de abuso. Ou é uma pessoa próxima que teve a oportunidade de fazer isso. Nessa época do ano, e que nós temos muitas reuniões ótimas, excelentes, felizes, ninguém quer falar mal disso. Mas também são oportunidades de pessoas estarem perto de crianças. E nós sabemos, abuso sexual acontece dentro de casa. Acontece pelo padrasto, pela madrasta. Mas também pelo pai, pela mãe, pelo pai, pelo pela tio, mãe, pelo irmão tio. mais velho. Acontece pessoas bem próximas, um amigo da família. Então, é um momento especial para se tomar cuidado. Sempre a gente tem que ter vigilância, cuidado, e sempre a gente tem que ensinar, dar educação, porque você não pode estar 24 horas por dia ali. Seu filho, ao longo do tempo, a sua filha, meu filho, vão, né, se desenvolvendo e vão abrindo mais os caminhos. E é para isso que a gente está aí, para ensinar, se defender e para vigiar também. Ainda falando dessa estatística, Kildare, foi uma psicóloga que, inclusive, o Casé também acompanha, que falou que 4 em cada 10 crianças vão sofrer algum tipo de abuso ao longo da infância. E quando a gente fala desse abuso, Liliane. pode não ser, exatamente, Ela pode é não joia. ser exatamente o abuso sexual. Pode ser, por exemplo, a criança tá balançando num parquinho, e aí ela tá com um vestido, e aí aquele, vamos falar pedófilo, mas, né, aquela pessoa fotografa aquela cena da criança balançando e vende isso como pornografia. Às vezes uma foto que pra mim, pra você, pra sua esposa, pra esposa do Casé, não é uma foto sensual, é uma criança brincando na piscina de plástico. Mas pra gente não tem aquele cunho, aquela finalidade que pra eles pode ter. Então ali ela já tá tendo seus direitos violados, né? Então quando a gente expõe a criança, às vezes sem roupa, às vezes só de calcinha, por exemplo, a gente que tem menina, às vezes ela tá brincando ali sem uma blusa, pra gente não é nada, mas para o criminoso pedófilo, aquilo ali é uma situação que pode gerar até lucro. Então, quando a gente fala 4 em cada 10, não quer dizer que 4 vão ser estupradas, mas elas podem ser vítimas dos crimes de pedofilia. Existem vários graus. Isso. Que podem estar sendo, incidindo ali sobre aquela criança. E aí, você podia explicar, Casé, então, quais são os seria crimes de interessante pedofilia, explicar, né? Porque às vezes a gente pensa só no ato, né? Isso. No ato sexual, mas tem esses outros crimes, né? Que a gente até conversou um pouquinho aqui nos bastidores, né? Isso é uma nomenclatura que vem da doutrina, tá? No meu livro, em outros livros também, mas na lei não tem um crime que chame crime de pedofilia. A gente fala que não está tipificado na lei. Não tá lá, não tem nenhum crime que tenha esse nome, mas o conjunto de crimes... Entra no pacote, né, como se diz, entra no conjunto. O nome do pacote é esse, crimes de pedofilia. O que tem dentro desse pacote? Eu gostei dessa expressão aí, viu? É boa pra gente explicar, né? Crimes de pedofilia, o que tem ali dentro? Tem estupro de vulnerável, que é a relação sexual, não só com penetração, mas outros tipos de atos libidinosos praticados contra a pessoa menor de 14 anos. Né, o estupro de vulnerável que chama. Tem a prostituição de crianças e adolescentes. Tem muita gente que lucra com isso. Tivemos aqui em Divinópolis esquema de prostituição de adolescentes. Né? Que absurdo. O GAECO fez um trabalho excelente.
para reprimir esse crime. Tem o crime de tráfico de crianças e adolescentes para fins sexuais. Nós vimos exemplo disso naquele filme Som da Liberdade. E aqui no Brasil não é difícil, já vi muitas vezes situações muito semelhantes. Né? Temos os crimes de pornografia infanto-juvenil. Você produzir fotos, imagens e vídeos em geral de pornografia infanto-juvenil, produzir é crime. Ter consigo é crime. Se você recebe lá pelo WhatsApp, não fica com aquilo não, apaga, porque é crime. Né? Você publicar esse material é crime também. Assediar uma criança pela internet é crime. Então tem vários crimes, todos eles de natureza sexual, cuja vítima é ou uma criança ou um adolescente. Esses são os crimes de pedofilia. E ainda entram no pacote aí sexuais cuja vítima é criança ou adolescente. Entra nesse pacote aí os de exploração. Aí quando a pessoa lucra com aquilo, às vezes ela pode não ser um criminoso pedófilo. Eu posso não gostar de ver crianças nuas, adolescentes, mas eu tenho um mercado para vender aquilo. Quer dizer, eu obtenho lucro com aquilo. Aí passa a ser crime de exploração. Às vezes a mãe explora a filha. Ela marca os programas para a filha ir. Não é ela que está cometendo estupro, mas ela, né? Ela está envolvida totalmente, ela tem intermediando. Exatamente. Esse é justamente e é um tema que infelizmente existe, né? Né? Infelizmente existe. Você está falando algo que, né? Isso que eu estou te falando, nós estamos falando, esses dias nós tivemos 2 casos muito graves aqui em Divinópolis, mas na verdade isso acontece todo dia. Aqui no Brasil todo, né? Todo dia. Eu já costumo falar isso com muita tristeza até. Mas não passa um dia da minha vida há muitos anos que não tenha notícia de pelo menos um crime de pedofilia. Seja ele de exploração da prostituição de uma criança ou do adolescente, seja um estupro, seja pornografia infantil, seja tráfico de crianças, ou tudo isso junto. Nossa. Os casos, né, que chegam todos os dias, a gente até brinca assim, que tinha que pôr ele num potinho, porque os casos são muito pesados, né? Não tem como você manter a integridade mental com tudo que chega, assim, né? E eu falo com propriedade, porque eu fui estagiária do Casé mais de um ano. Então, assim, quando chegavam esses casos, o outro estagiário falava assim, não, Val, você pega esses aqui, que eu vou fazer esses pedidos de fralda aqui, porque esse aí não é todo mundo que tá preparado para lidar com esse assunto, né? É um assunto assim... Um assunto dolorido, né? Que precisa de um tatozinho. E é importante, igual no seu caso, que tem uma filha aí de 6 anos, que a criança aprenda, a partir do momento que ela já entende alguma coisa, que ela começa a balbuciar, a falar, o que ela não pode deixar que aconteça, né? Às vezes a gente fala assim, não deixe que toque na criança, ensina para ela os lugares que só a mamãe e o papai podem tocar, né? Na linguagem dela. E aí depois, à medida que ela vai crescendo, a gente vai adequando, né? Por aí, Casé? A gente tem que ensinar, tem que conversar, explicar, mas uma coisa que é adequada à idade. Tem certas coisas que você não pode falar com uma criança da idade da sua, não dá para você conversar. Mas algumas coisas já dá. Por exemplo, não é qualquer pessoa que vai pegar e te ajudar a ir ao banheiro. Vai sua mãe. Vai a nossa babá que tá aqui desde que você nasceu. Então a gente tem que ter esse cuidado e ir ensinando aos poucos o seu filho. Não tem muito mistério nisso. Na verdade, é o papel de pai e de mãe. É ensinar e vigiar. Inclusive no uso da internet, viu? Eu até costumo perguntar pro pessoal assim nas palestras, né? Depois que a gente já falou bastante sobre crimes cometidos através da internet, crimes sexuais contra crianças são enganadas, estupro virtual, etc. Aí eu pergunto, e você acha que criança deve usar a internet? Aí muita gente fala assim, não, eu já penso que deve. Deve usar sim. Deve usar desde sempre, quando puder. Claro que com limite, com educação, e com vigilância. E por que eu acho que precisa usar? Porque a internet é uma realidade. Nós não vamos viver sem ela. Nós não podemos tapar o sol com a peneira, falar assim, seu filho não vai ter contato com a internet, vou deixar ele aqui fechadinho numa redoma e ele não vai ter contato com a internet. Vai! Mesmo que você proíba, ele vai precisar disso para trabalhar, para estudar, para pesquisar, para
participar da vida social. Então é bom que você acompanhe a vida dele nesse âmbito também. Vai ensinando. Antigamente falava assim comigo, o papel aceita tudo. Hoje eu digo, a internet aceita muito mais. Agora nós temos aí a realidade virtual, o GPT, né, a inteligência artificial, que você fabrica uma imagem que você quiser, né? Então a gente tem que ensinar para as pessoas, nem tudo que está lá é verdade, não. Se ele fica até certa idade sem ter contato nenhum com aquilo, a hora que ele entrar na internet, vai se deslumbrar e vai acreditar em qualquer coisa. Então tem que ir aprendendo. E se você bloqueia do seu filho, ele vai na casa de um amigo, do outro e acessa por lá, né? Vai ficar sem celular, sem acesso à internet? Não vai funcionar, né? E o Casé tem um slogan que eu, como mãe, adoro, que é não tem senha para pai e mãe. Ah, é. Que às vezes a gente fala assim, mas eu tô ferindo a intimidade do meu filho adolescente. E a privacidade. E a né? privacidade. Então, deixa eu explicar sobre isso. Existe uma coisa que está na lei, está na Constituição, que é a lei maior, está no Código Civil, está no Estatuto do Criança e Adolescente, que chama-se poder familiar. Antigamente a gente chamava de pátrio poder. Desde 2002, com o Código Civil novo, chama poder familiar, que é mais adequado. Porque é igual do pai e para a mãe. Que na verdade é um poder, mas é também um dever. É tudo ao mesmo tempo. Você é responsável pelo seu filho, sua filha, até os 18 anos de idade. E você manda. Assim no Código Civil, não estou usando uma palavra exagerada. O pai e a mãe mandam no filho até os 18 anos de idade e são responsáveis civilmente pelos seus atos. Então, se um filho seu até os 18 anos, 17 anos e 364 dias, já se julgando adulto, não é ainda. O que ele fizer, você vai pagar por isso. Né? Se ele destruir o seu carro, o carro de um terceiro, o terceiro vai cobrar, é de você. Porque você é o maior responsável por ele. O detentor do poder familiar. Para exercer essa responsabilidade, pela qual você paga, inclusive, você tem que ter meios de exercer o controle também. Por isso que até os 18 anos de idade você manda nos seus filhos. Está escrito até no Código Civil de uma forma bem explícita, um rol exemplificativo de coisas. Por exemplo, um menor de 18 anos não pode mudar de residência sem autorização dos pais. Óbvio. Né? O menor de 18 anos, a propriedade dele é controlada pelos pais. Não, se você chega para o seu filho de 17 anos e fala, me dá seu celular aí que eu quero ver tudo. Você está tranquilamente dentro do seu direito. Privacidade vem em quarto, quinto lugar. Em primeiro lugar vem segurança. Porque é obrigação. Se você tiver suspeita de alguma coisa, né? Então é obrigação você vigiar isso, né? E ensinar. Como você falou, eu respondo, né? Como que você vai pelo erro dele, né? Pode vigiar. Tivemos esses dias aí uma festa onde estava, agora de vez em quando sai isso aí. Não pode entrar maior de 18 anos. Maior. Que isso, hein? Isso é ilegal. Que nível que chegamos, não pode ser. Né? Então quer dizer que o meu filho menor pode entrar, eu não posso? Eu que sou o responsável por ele? Como eu vou exercer o meu poder familiar se eu não posso entrar aqui? Posso. Se meu filho pode, eu posso. Se não, como é que faz? E a gente teve casos também, que o senhor acompanhou lá, né, no MP, de pai que, exercendo esse dever de fiscalização, evitou o crime. É verdade, tivemos excelentes exemplos aqui em Divinópolis. Né? O pai que deixou o filho de 10 anos, né? Tendo com o Instagram. Falou, pode ter, pode. Mas eu vou olhar todo dia junto com você. E ele, de fato, olhava. E ele evitou um crime grave. O menino estava sendo assediado. Lá, o tipo de assédio bem comum, que é o cara chega, se faz passar por outra pessoa, às vezes uma pessoa da mesma idade, fala que é um menino também. Estava oferecendo, em troca de nudes do menino, pode ser sua, pode ser do seu irmãozinho, isso, ou seja, pornografia infantil. Ele queria pornografia infantil. Em troca disso, eu vou te mandar uns videozinhos de sacanagem aqui. Então, vou te dar uma senha para você usar a Netflix um mês. Nossa. Então, vou te dar uma senha do joguinho, sei lá qual. Tem um monte aí. Te dá um passe para você jogar o Fortnite, qualquer coisa assim. Né? Então, o pai viu aquilo. Né, percebeu, ainda conversou um pouquinho, foi fazendo os prints, juntou tudo, levou lá na promotoria, nós encaminhamos para a investigação da polícia. Né, e esse mesmo perfil
que foi identificado, foi processado, etc., estava assediando vários outros meninos. O alvo dele era meninos, sexo masculino, entre 9 e 12 anos. Ele queria esse tipo de pornografia, porque o mundo dos criminosos pedófilos, o ativismo pedófilo, que existe isso também, existem organizações pró-pedofilia. A NAMBLA é a maior do mundo. No Brasil ela é proibida, nos Estados Unidos ela é ostensiva. Ela tem congressos, ela tem seu site, ela tem publicações, né, tem encontros, que eles vão lá defender o direito de você ter sexo com criança. É isso, eles têm seus símbolos próprios, eles têm suas classificações próprias. Né? Chega lá um cara e fala assim, eu sou um baby lover, ou seja, eu gosto de sexo com bebês. Os caras falam isso abertamente. Né? Isso lá fora... Nos Estados Unidos isso é comum, porque lá tem a primeira emenda da Constituição que dá uma liberdade de expressão ampla. Mais ampla. Aqui no Brasil, você falar que você estimular sexo com criança, você está estimulando o estupro, você está cometendo crime de apologia ao crime, que está no nosso Código Penal. Então, não é possível. Mas tem o outro que chega lá e fala, eu sou um efebófilo. Efebófilo é aquele que tem preferência sexual por adolescentes do sexo masculino no início da puberdade. E por aí vai, tem aquele gosto de meninas, de meninos, tanto faz se é menina, se é menino, com violência, sem violência. E eles conversam a respeito disso, fazem suas histórias, querem ter representação política para autorizar o sexo com criança. E essa é uma das organizações, estou falando da maior, que é a NAMBLA, North American Men and Boy Love Association. Né? Existe a René de Gouillon, que é da França, existe... Nossa, tem um monte. Eu falei as duas maiores. Aí uma delas tem um lema que é assim: Sex before 8 or else it's too late. Ou seja, sexo até os 8 anos de idade, ou senão já é tarde demais, já ficou velho pra mim. Que absurdo, hein? E a gente acha às vezes que tá longe da nossa realidade, Kildare, mas às vezes não chega nem pra imprensa, porque quando se trata de crianças e adolescentes, né? Esses casos geralmente não são divulgados. Mas recente eu estive com o Daniel, o delegado da Polícia Federal, e ele estava me explicando desse monitoramento das redes que a Polícia Federal realiza, né, em associação com as entidades internacionais de proteção, né, da criança e do adolescente. E aí, por meio desse monitoramento, eles chegaram a um pedófilo aqui na nossa região. E aí, então, a Polícia Federal foi cumprir o mandado de prisão dele. O ICEMEC, lá cuja sede em Washington, eu estive lá exato. com o Magno Malta durante a CPI da pedofilia, monitorando de lá, mandou a mensagem aqui para o Brasil, para a Polícia Federal Brasileira, que chegou a uma produção de pornografia infantil aqui em Divinópolis. E o cara foi preso. E a Polícia Federal tinha vários vídeos, várias fotos, ele montou um estúdio mesmo. A gente pensa, né, igual você falou, né, do que acontece lá fora, mas acontece aqui em Divinópolis, né? Exatamente. O nosso redor, né? Em todo lugar. E às vezes o pessoal fala assim, mas Divinópolis toda hora tem um caso. Mas não é porque aqui acontece mais, não. É porque aqui talvez as pessoas estejam mais atentas. Sabe? Talvez os casos mais vigiado, que aconteceram, né, que a gente lamenta muito, evidentemente, uma tristeza, mas eu vejo que diante daqueles acontecimentos horríveis, o sistema funcionou. Assim, quem tinha que agir, agiu. Né? O Conselho Tutelar atendeu prontamente, foi usado o protocolo de atendimento a vítimas de violência sexual que nós temos aqui em Divinópolis e não temos em muitas outras cidades. Que serve de exemplo, inclusive, né? Tem sido usado como exemplo para outras cidades. Né? A polícia fez seu trabalho, a Polícia Militar e a Polícia Civil, o Ministério Público fez seu trabalho. Saúde, São João de Deus tem todo um protocolo para atendimento dessas vítimas que é diferenciado. Tem a psicóloga de plantão para poder realizar o atendimento dessa vítima que chega até lá, né? Os casos da região todos são encaminhados para lá. Às vezes a gente acha que não, Kildare, que tá muito longe da gente. E às vezes não vai aparecer na TV Integração, não vai aparecer no telejornal, mas a gente teve caso recente de uma menina de 11 anos que estava grávida após um abuso, e aí esse aborto legal, né, que a gente fala que é autorizado por lei, foi realizado no Complexo de Saúde São João de Deus. Então, assim, esses casos são atendidos aqui. A gente tem um hospital que é referência também. Bom, você falou uma coisa aqui no bastidor,
porque a pessoa às vezes comete o crime sem saber. Por exemplo, eu recebo uma foto de alguém que está fazendo um crime, né? Que está fazendo pedofilia e compartilha. Tem que achar essa pessoa, né? Ajude a compartilhar. Então quer dizer que nesse momento... comum, né? A gente estava conversando isso antes, né? Então, quer dizer, se eu tiro um print, né, do caso do cara que estava conversando lá com a pessoa lá e tem alguma coisa lá, algum vídeo, alguma coisa, eu faço a associação, começo a compartilhar. Eu estou cometendo crime também, não é isso que você estava falando? Então, assim, nesse caso, qual que é a conduta, então? Alguém recebe alguma coisa desse tipo num grupo, né, e a pessoa, né, não sabe o que fazer. O que é a conduta de fazer? A gente, inclusive, denunciou, né, Casé, numa reportagem recente, a uma fonte da TV Integração. Ele estava num grupo e nesse grupo entrou uma pessoa vendendo pacotes de foto de pornografia infantil. Não. Aí o que ele fez? Ele printou e a gente entregou para as autoridades. Ele estava lá oferecendo pack de CP. Pack de CP. Pra bom entendedor, minha palavra basta. Pacote de CP, Child Pornography. Né? Ou seja, você clica ali no link, paga e tem acesso a uma determinada quantidade de fotos e vídeos de crianças sendo estupradas, de crianças nuas, exibindo-se de forma totalmente inadequada, né? Então, mas respondendo aquilo que você falou, se a pessoa vai e manda para você, né, aquilo lá. Olha essa imagem, que horrível. E lá vai uma imagem de pornografia infantil, de estupro, de agressão, né, sexual. Vamos passar isso para todo mundo, vamos viralizar este vídeo. Até que chegue nas autoridades. Até que chegue. Não. Já conversa. Não é por esse lado, né? Não, pega, você quer denunciar, vai e leva para a polícia, leva para o conselho tutelar. Até porque, muitas vezes, essa imagem que chega pra gente, recente tinha uma criança apanhando na rua. E aí, depois foi se descobrir que essa criança que estava apanhando na rua, que aparecia como sendo em Itaúna, como sendo não sei na onde, era no Chile. Eu recebi, às vezes, a mesma imagem do Rio Grande do Sul e do Rio Grande do Norte. Não é regional, não é coisa que dá pra resolver aqui, né? A pessoa fala isso justamente, eu não sei qual o prazer tem em viralizar uma mentira, mas a gente vê isso todo dia, né? Mas é isso, você quer denunciar? Leva no conselho tutelar, leva na polícia, né? Se quiser, baixa a imagem, se você puder fazer isso, coloca ali para não ter que deixar seu celular. Nem sempre precisa, não. Às vezes basta ver aqui e copiar, ninguém vai tomar seu celular, não. E avisa, às vezes a pessoa que está passando isso tá sem saber que está cometendo crime. Fala, olha, né? Acho que tá fazendo bom, né? Não passe isso adiante, não. Passa não, porque publicar pornografia infantil é crime. Você está fazendo isso. Tem vantagem nenhuma? Quer denunciar? Aqui a polícia, ó. Ó o conselho tutelar ali. Vai lá, leva lá na promotoria. A gente recebe também, não tem problema não. O que não pode é ficar espalhando, porque não tem vantagem nisso. Isso é só vontade de aparecer. Inclusive, eu ia falar isso, que o Ministério Público aqui, né, a Promotoria da Infância e Juventude do Casé, a lei diz que o Ministério Público deve estar de portas abertas. E aí você pode fazer a notícia de fato. Você vai chegar lá e vai reportar. Olha, tem uma borracharia, o borracheiro tá levando as crianças lá para dentro, eu estou desconfiada. E aí você repassa as informações que ele vai dar andamento nas diligências necessárias. Quem vai lá? É a Polícia Militar? Ou é a Polícia Civil? É a Polícia Federal? Ou o Conselho Tutelar? Aí ele vai dar andamento. E é uma outra forma que chegava muito no MP. Essa denúncia acaba... Você recebeu várias vezes. Acaba ficando anônimo. Tipo assim, se eu denuncio, eu não vou ser exposto. É o seguinte, se você for lá denunciar, você não vai ficar anônima não. Você vai aparecer. Se você tá lá e a sua palavra é prova. Né? Então, você tá lá presente, eu tô te vendo aqui, mas só não, tô te vendo, pô. Mas tem gente que não denuncia por esse caso, né? Sim, mas você pode fazer anônimo. Isso que eu ia falar, pelo 181. Aí vai chegar lá também, quando você faz a denúncia no 181, que Minas é referência na utilização do 181, né? Você faz o disque denúncia e aí eles encaminham para 181? Ah, até que você falou 181, eu entendi que tem o disque 100 e tem o disque 181. Você faz a denúncia e aí a central, ela já determina para qual lugar que deve ir. Então, os casos que são referentes à pornografia infantil, eles vão parar lá no MP. Eles vão ser encaminhados para lá. Mas sabe que eu digo para a pessoa, ninguém precisa ter medo de fazer denúncia contra criminoso pedófilo, não. Porque todo criminoso pedófilo, pode ser homem, pode ser mulher, porque tem homem e tem mulher quase igual. Embora apareça mais o criminoso masculino. Pode ser rico, pode ser pobre, pode ser religioso, pode não ter religião, pode ser qualquer pessoa.
Mas todos são covardes. São covardes mesmo. Geralmente na cadeia eles têm excelente comportamento. Tem um promotor de São Paulo, meu amigo, fala assim, é claro, cadeia não tem criança, né? O comportamento deles é ótimo lá mesmo. E a gente vê isso. E não são... Eu já recebi, eu sou promotor há mais de 30 anos, já recebi ameaça de vários tipos. Né? Nunca recebi de uma pessoa que tem abusado de criança, porque são covardes, por isso mesmo que eles gostam de estar ali junto com uma criança, porque ele se sente mais poderoso, se sente mais forte, mais tudo. Por isso que é importante, por exemplo, você está aí usando esta camisa, eu também, a Val, né, e muitas outras pessoas usam essa, e tem outras também, tem aquele Faça Bonito, é uma florzinha assim, já viu? Ah, sim. Tem o Proteja Nossas Crianças, tem várias campanhas no Brasil, fora do Brasil, tem várias maneiras de se manifestar. Se entrar no Instagram, no YouTube, qualquer rede social, você vai ver várias pessoas que falam a respeito disso, e tudo isso é muito importante. Você falar a respeito, isso que nós estamos fazendo aqui agora, ó, é importante, porque quando a gente faz isso, a gente está dando um recado, a gente está avisando para o criminoso pedófilo, seja ele um explorador de prostituição, um abusador, um explorador de pornografia infantil, seja ele quem for, ou seja ela, quem for, que fique sabendo que as nossas crianças não estão negligenciadas, elas não estão abandonadas, não. A gente está olhando por elas. E se ele agir, vai ter consequência, não vai ficar barato. Como não tem ficado. Então, denuncie sim, não tenha medo não. Diga, e tem outra, tome conta do seu filho e tome de uma forma ostensiva. Marca o território, mas fala, ó, eu estou tomando conta aqui. Aqui não é para mexer não. Porque se mexer aqui vai ter consequência. Até porque a gente já viu entrevistas com criminosos pedófilos que na escolha da vítima, eles vão escolher quem? Quem tá mais vulnerável. Quem É igual um predador na natureza. Quem o pai não tá em cima, quem o pai não tá de olho, aquela criança que às vezes passa alguma necessidade também, que aí ele vai oferecer para ela aquilo que ela tá em falta, As né? crianças carentes são mais vulneráveis. Então, Porque ela tá mais Carente de aberta, qualquer né? coisa, E tá, às vezes. Não é só e tá mais carente de desprotegida dinheiro, também. de comida, não. é Às carente de vezes vive atenção. numa mansão, mas os pais não ligam, não dão atenção, não criam ali um ambiente de confiança, né? Eu acho que isso é uma coisa importante, né? Eu, pelo menos com a minha filha, eu tento sempre deixar esse espaço, porque ela faz uma coisa de errada, eu cobro dela, eu xingo ela. É seu papel. Aí ela não. Da forma que eu faço, às vezes ela fica com medo de contar as outras coisas. Por exemplo, teve um dia que ela fez uma coisinha lá, queimou o dedo com aquelas. Que é a caneta que faz 3D, sabe qual que é? Uma caneta que derrete um plástico e tal. Aí eu falei assim, olha, toma cuidado com isso, você vai acabar machucando com isso. Aí apareceu com uma bolha no dedo, eu falei assim, olha, que isso, Liv? Não, machuquei, não sei não. Aí uns dias depois descobri que ela tinha queimado com a caneta. Aí ela começou assim a chorar, eu falei assim, ô Liv, não tem problema, conta o que aconteceu. Porque eu quero justamente manter com ela essa relação de confiança, se ela errar, ela contar. Porque qualquer coisa que acontecer nesse sentido, se eu tiver essa porta aberta, ela vai acabar me contando, ó, aconteceu uma coisa esquisita, uma coisa desconfortável, né? Porque se eu não tiver essa confiança, ela nunca vai contar, né? Porque a gente tem que ficar de olho, mas a gente tem que também tentar escutar o que está acontecendo, né? Porque às vezes a criança está triste alguma coisa, pode ter acontecido alguma coisa, né? Talvez não nesse quesito, mas em outra coisa mais simples, né? Em qualquer coisa, você tem que criar esse ambiente de confiança. Né? A pessoa tem que poder conversar com você sobre qualquer coisa. Ela tem que sentir acolhida ali, né? Para esse tipo de... Sem deixar de estabelecer que você é o pai, é você que manda. Minha mãe falava, sabe como? Falava assim, olha... A linha tênue, né? É difícil, cara. Minha mãe deixou isso bem claro. Ela falou assim pra mim, olha, eu sou tua amiga. Eu sou a melhor amiga. Você nunca vai ter uma amiga melhor do que vou estar do teu lado em qualquer circunstância. Mas eu sou uma amiga que sempre tem razão, porque eu mando em você. Explicou bem o negócio. Bem direto, né? O meu slogan lá em casa é criança não manda nada. Aí, às vezes, isso gera alguns desconfortos. Por exemplo, eu comprei uma camisa do Messi e aí queria que a minha filha vestisse. Aí ela falou, não quero vestir essa camisa, não sei o quê. Aí eu falei, filha, é o melhor do mundo. Aí ela falou, não, mas eu queria era do Cruzeiro Querido, não sei o quê. Aí eu falei... Nesse ponto eu até concordo com ela. Aí eu falei, Tássia, mas aqui, criança não manda nada. Aí... Por quê? Não porque eu acho que ela tem que gostar do Messi. Mas o que eu tô fazendo ali não é simplesmente fazendo uma escolha por ela, não. Eu estou vestindo ela.
Eu precisava de uma camisa para ela praticar atividade física. Eu tô apenas vestindo, independente se ela é do Messi, de quem que ela seja. Claro que do eu Messi acho que é a melhor. Tatá tá certa. Do Cruzeiro eu até do concordo Cruzeiro eu aí. acho que é melhor. É claro que do Messi Eu não é que eu bom, mas- escolhi pro meu filho, não, sabe? Eu dei ele a opção. Eu falei, você torce pro Cruzeiro ou torce pra nada? Tipo isso. Mas, falando sério, eu falo que criança não manda nada no sentido de que ela tem 6 anos. Mas hoje eu ainda sei o que é melhor. Aí quando ela me pede uma justificativa, a minha resposta é essa. É claro, gente, eu sou muito criticada, eu tenho uma melhor amiga que tem 3 filhos pequenos e ela fala comigo assim, Val, esse tipo de educação não se usa mais, não existe mais. Hoje a educação ela é diferente, ela é mais... você tem que ouvir mais, né, a criança e tal. E aí eu falo muito com ela, eu falo assim, Fernanda, então eu sou antiga, porque pra mim criança não manda nada. Mas nesse sentido, porque se a gente for ouvir tudo que eles querem, a gente deixa ficar no telefone o tempo inteiro. A gente não tem direito a ter... Aí eles vão achar que eles têm direito a ter senha, né? Eles que vão escolher o que eles vão assistir. Imagina, a gente perde o controle, né? Se com uma eu já né, tenho dificuldade de ter o controle, imagina no caso dela que tem 3. Então, eu acho que, assim, das tarefas que a gente executa nessa vida, nós 3, talvez ser pai e mãe seja a mais difícil de todas. De longe, a mais difícil de todas. Porque até para falar de um assunto desse, a gente tem que ter tato. Tem uns livrinhos que ajudam, você sabe, né? Isso é até uma coisa que eu queria te perguntar, porque assim, primeiro você fala um pouco também do livro, né? O que a gente encontra no seu livro, porque pode ser com certeza uma extensão do nosso assunto aqui, né? Sim. E porque, assim, igual você falou, a gente tem que ensinar, né, desde novinha. Eu tenho dificuldade de falar sobre isso e de saber como que a gente fala de uma forma que a gente não desperta por esse lado. Né? Talvez seria uma dúvida nisso, atenção, né? Uma coisa que você não precisa chamar. Por isso tem que ter a cada idade uma abordagem, né? Tem o livro que o Casé presenteou a Tatá, que é Bailarinos Também Choram. E aí ela gostou da história. Só que, né, de uma forma bem lúdica, assim, falando sobre a possibilidade de abuso e tudo mais. Só que ela queria levar o livro para contar no dia da história na escola. Aí a professora, será que ela não quer escolher um outro livro? Porque as pessoas ainda têm ela gostou da história. Ela entendeu a história direitinho. Mas aí nesse livro, por exemplo, fala assim a professora queria evitar o assunto, né? Tem muita gente que gosta. Você vê que dificuldade que a gente tem na internet para falar sobre isso. Tenho certeza que muitas palavras que eu falei aqui você pode pegar e cortar, porque talvez o YouTube não Seu não vá algoritmo gostar. não vai ficar bom. O meu canal, por exemplo, tá aí há um tempão, mas ele não tem impulsionamento nenhum, porque eu só falo coisa que não pode. Falo de crime, de abuso sexual, de crime de pedofilia, tudo isso que eu falei aqui agora, atrapalha o seu vídeo. Mas voltando aos livros... Mas como se diz, é o que tem que ser dito, né? Mas voltando aos livros, nesse livro das bailarinas também choram, tem uma questão que é importante a gente falar, que é do que os pais podem observar no comportamento da criança, que pode dar indícios de que ela pode estar sendo vítima de crimes de pedofilia. E aí é com o senhor. Pois é, como eu tinha dito no começo, criança não vai falar. Muito difícil que uma criança chegue e te conte isso. Mas ela pode demonstrar, e ela sempre demonstra, por brincadeiras, por desenhos. Eu tenho uma coleção de desenhos feitos por crianças que sofreram abuso e que expressaram isso no desenho. Né? E às vezes por comportamentos. Claro que a primeira coisa mais fácil de se ver é lesão corporal. Ou seja, alguma marca física em uma parte íntima, por exemplo, tem que ser muito bem explicada. Agora, comportamentos. Os comportamentos de uma criança que sofreu um abuso sexual são comportamentos comuns a trauma. Ele vai evitar aquilo que o traumatizou, né? Ou ela vai mudar de temperamento, uma mudança brusca de humor. Uma criança que às vezes era expansiva e ficou reclusa, ou o contrário também. Tem crianças que querem se tornar feias, querem se tornar não atrativas. Então a criança para de tomar banho, a criança às vezes se automutila. Aí ficou Leonardo, né? Se mutila.
A criança, às vezes, usa roupas que escondem o corpo. Tem outros que agem exatamente o contrário. Mas um sintoma que é comum é a sexualização precoce. Crianças muito pequenas que começam com questões de sexualização, exatamente o que a gente observa naquele caso lá das 2 crianças que foram filmadas pela ex-companheira da mãe, caso recente aí. Sexualização precoce, comportamentos que não são adequados para a idade. Mas nenhum desses sintomas é absoluto. Esses sintomas são indícios que a gente deve investigar. Como que você investiga? Leva num psicólogo, uma pessoa boa, de confiança, né? Leva num médico para saber melhor o que está acontecendo. Tem aquela conversa que muitos pais, como já vi que você sabe, você que a Val também, podem ter, sincera. E você vai saber o que está acontecendo. Porque se você é um pai, se você é uma mãe que presta atenção no seu filho, e tem que prestar, você sabe o que está acontecendo. Você percebe a mudança ali. Não dá para falar, nunca percebi que estava acontecendo isso. Isso para mim tem 2 explicações. Ou é mentira, ou é negligência. Um dos 2. Não dá para falar que não sabe. Você tinha que saber. É sua obrigação saber. Se não soube é porque você não fez seu trabalho de prestar atenção. Observando, né? Ou então você observou e achou mais fácil ficar calado comodamente. Ou então você é covarde e não quis fazer isso. Muitas vezes a gente observa. A gente observa mães que ficam do lado do abusador contra os próprios filhos ou filhas. Tem mães que se sentem, às vezes, a menina de 9, 10 anos sofreu abuso do pai, ela olha para a menina como se fosse uma concorrente. Sabe? Não. Isso acontece. Mas temos também o contrário. Tem mãe e pai que dá vida tranquilamente, sem hesitar, pelos filhos. Né? Olha, deixa eu te fazer outra pergunta em questão da rede social, né, da internet. Eu criei um perfil para minha filha. O que é o objetivo? Os vídeos que eu não ficava colocando no meu perfil, por exemplo, ela fez uma apresentação de escola, várias coisas assim, eventos dela, né? Aí eu criei esse perfil, ela não tem a senha, eu que faço as postagens, né? O que isso aí? Qual que é a visão disso? Você acha que correto, é ruim? Porque o que seria a ideia? Eu ter um histórico dela ali, né? Quando ela estiver grande, ela ver as postagens dela. Até o momento que ela vai assumir esse perfil, né? Legal, eu acho muito bacana. Você tem o discernimento, a gente deve ter o discernimento, o que você vai publicar. Né? Você não vai expor sua filha desnecessariamente, por exemplo, botar lá, às vezes a pessoa faz até sem querer, mas a gente tem que tomar cuidado de você colocar, às vezes, uma foto lá que exibe mais o corpo dela. Como a Val tinha falado, pra você tá tudo normal, tranquilo, não tem maldade. Eu não olho com olhar de maldade, mas tem pessoas olhando, né? Tem muita gente com olhar de maldade. Nos sites, você sabe que tem vários sites que vivem de vender pornografia infantil. E pornografia infantil não só a produzida criminosamente, mas aquela que é roubada, aquela que é furtada do seu perfil, do meu. Você bota lá a sua menininha só de calcinha nadando. Maldade nenhuma, ela tem 5 anos, ela tem 4 anos. E tem gente que vai furtar aquilo e botar lá para vender. Seu foto tem até, e aí não tem nem como evitar. Gente que uma especialidade dentre os sites de pornografia infantil que é Sleeping Children, crianças dormindo. A pessoa tem excitação sexual com isso. Mas aí não tem nem jeito, porque como é que faz? Mas eu acho que a medida de segurança que você pode ter, que eu tenho no perfil da Tatá, tem um perfil também? Tem. Eu limito as pessoas que acessam, entendeu? Se no meu perfil tem, sei lá, 3.000 pessoas, no dela não tem 100, porque são pessoas que eu conheço precisa de autorização pra estar lá, né? Exatamente. Aí você coloca o perfil fechado, né? É uma coisa que eu não tinha pensado nisso. Dá pra você fazer isso. E assim, aí, por exemplo, eu achei estranho, quando eu criei o perfil dela, eu gosto muito de assistir Rios. Eu entrava lá, começava a aparecer vários, assim, funk, e era um perfil novo, do zero. Então, assim, não tinha um comportamento, né, ali de quando você vai assistir um vídeo, vai sugerir no outro. E aí, assim, quando ela vai assistir, ela assiste no meu, da minha esposa, e tem mais ou menos o comportamento de vídeo, né? Eu gosto muito dessas criatividades, pessoa que transforma a garrafa pet em outra coisa, então aparece uma série de vídeos desse tipo, né? Eu gosto da pegadinha da aranha. Sabe aquela que tem uma aranha gigante, que ele coloca na pessoa e a pessoa sai toda rolando? Já vi. Os vídeos da aranha aparecem também, né?
Esse dia eu levei um susto, tinha um cara. O primeiro parecia um chinelo, né? Um Crocs. E a pessoa mostrando, olha o risco que tem aqui dentro, sei o que, tal. O meu criança podia ter colocado o pé aqui, eu tô lá, o que vai ser dele dentro, né? E saiu uma cobra lá de dentro. Aí mostrando um risco, né? Aí eu fico vendo isso e preocupado, né? Agora eu tô lá na barragem, eu já pego o chinelo, já dou uma olhada no chinelo dela. Aí na sequência apareceu um vídeo lá de uma bis, o cara abrindo a moto bis assim, né? Olha que perigo, vem que esse trem que pula na sua frente, me levou um susto. Aquelas pegadinhas. Mas voltando pro assunto aqui. Então, por exemplo, se eu tô assistindo qualquer vídeo que seja ali e tal, e eu observo alguma coisa ali que desperta alguma coisa nesse sentido, né? Como eu denuncio ali pro Instagram, eu consigo fazer denúncia, o que eu faço nesse caso? Eu acho que você deve ver se não é adequado para sua filha ou se é um vídeo que não é adequado de forma alguma. Porque se não no é caso de adequado forma alguma, por exemplo. Você tem que denunciar, eu acho que denunciar. Mas se é um vídeo que às vezes seria engraçado uma pessoa maior de idade e tal, você só diz que não é do seu interesse. Que aí ele para de aparecer nesse perfil. Nesse perfil. Agora, se é uma coisa criminosa e passou pelo crivo aí, porque é engraçado, né? Você não pode falar crime de pedofilia no YouTube. Mas mulher, às vezes, aparecer sensualizando lá para fazer propaganda do OnlyFans, pode. Né? Então a gente vê contradições, que espero que sejam resolvidas. Acho que isso tem que se resolver organicamente. Na verdade, eu acho que a tendência, e agora eu vou falar da minha parte, né, porque eu trabalho com proteção de dados, é que a legislação vai se aperfeiçoando, né? A gente tem aí o ano de 2024. Vai ser um ano em que vai ser essa legislação de proteção, né, das informações e também da circulação das informações na internet, ela vai ser aí polida, né, para poder a gente ter uma legislação mais eficiente, né? Pois depois que não venha censura, porque não dá, né? A gente já tem demais aí, muito controle. Mas eu acho que tá frio, deixa eu pedir pra fazer um eu gosto. O Valquírio, mas aqui um tema pra gente depois debater, né, sobre a proteção de dados, né, a LGPD. Então é uma coisa bem interessante que a gente pode estender no âmbito aqui do... Inclusive, 2024, viu, Carlos Fortes? Entre as tendências da LGPD e da proteção de dados está os dados de crianças e adolescentes, que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados já está seriamente preocupada com esses dados. Vai ser uma tendência apontada essa semana pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Bom, então assim, acho que deu para a gente dar uma ideia aqui bem, como que o tema tem que ser um tema explorado, né, assim, da gente debater, ver o que às vezes a pessoa ali não tá atento, né. Quero agradecer, né, a camisa que eu ganhei de presente aqui, né, e gostaria que você falasse um pouquinho sobre o movimento, né, de todos contra a pedofilia, que é uma coisa que, né, eu sou vice-presidente da CDL aqui de Divinópolis, né, eu observo que sempre tá junto com a gente. Sempre tá participando ali, a CID, as outras entidades também, a OAB também, né. Aqui em Divinópolis, todo mundo, Rotary, Lions, maçonaria, sei lá, até se eu começar a citar eu vou esquecer, vou cometer uma gafe. Mas todo mundo tá junto. Eu acho que a gente faz aquela caminhada ali sempre no dia 18 de maio ou próximo, né? Todo mundo participa, independente de clube de futebol, de partido político, de orientação, seja o que for, de igreja. Vão lá igrejas evangélicas, católicas, espíritas, umbandistas, vai o pessoal do movimento LGBTQIA+, vai o pessoal da maçonaria, vai todo mundo junto, os colégios, porque é um tema de interesse humano. A gente está simplesmente querendo garantir os interesses da criança e do adolescente, protegê-la, e isso está na Constituição. Te falei antes, a gente comentou aqui na Constituição, nossa lei mais importante, repito, só uma vez ela fala absoluta prioridade. Só no artigo 227, que é o artigo dedicado à garantia dos direitos da criança, do adolescente e do jovem. É a prioridade do Brasil, pela lei. Tem que ser na realidade, sabe? Porque está escrito de forma muito bonita e eloquente lá na Constituição. A gente quer ver isso na realidade. É que seja mesmo. Né? A Movimento Todos contra a Pedofilia surgiu no decorrer da CPI da pedofilia ainda em 2008. Né? E de lá para cá ele foi crescendo, tomando um corpo que a gente nem imaginou. Quem criou essa frase, Todos contra a Pedofilia, foi o senador Magno Malta,
que foi o presidente da CPI da pedofilia. E continuou, a gente tem... Eu tenho muitas palestras, outras pessoas também fazem palestras levando informações, sempre com o objetivo de prevenir o acontecimento de crimes de pedofilia, ou seja, crimes de abuso e de exploração sexual contra criança e adolescente. Prevenir. E, caso aconteça, que eles sejam combatidos rápida e de maneira eficiente dentro da lei, né? A própria CPI trouxe leis muito importantes. A lei, por exemplo, da pornografia infantil, na qual um dos crimes que essa senhora recentemente foi enquadrada, é você não, aquela. A senhora que eu noticiei. Aquela que você contou. Né? É dessa lei, a lei da pornografia infantil. Tive a honra de participar da redação dela durante a CPI da pedofilia. Saiu de lá a Lei Joana Maranhão, que é da prescrição de crimes de pedofilia, em homenagem à nadadora Joana Maranhão, né? E várias outras. O Código Penal foi reformado em 2009, a parte que era dos crimes chamados antigamente crimes contra os costumes, hoje se chama crimes contra a dignidade sexual. Estabelece lá diversos crimes, dentre eles o crime de pedofilia por excelência, que é o estupro de vulnerável. Então tem acontecido. Foi ganhando adeptos, né? Eu faço parte do movimento há quase 15 anos, eu acho. Desde o começo, eu acho, né? Eu acho que quase 15 anos. Quando eu estava na CPI, você estava fazendo estágio lá comigo, né? Isso. E aí vários famosos abraçaram a campanha. A gente teve o Padre Fábio, a Paula Fernandes, várias bandas, né, também de sucesso, aí a Cláudia Leite. E isso foi fazendo com que a campanha ganhasse o país mesmo. Tanto que a gente tem o Todos contra a Pedofilia lá no Paraná, a gente tem no Maranhão, Porto Alegre. como que chama lá a cidade? Noronha. Cidades que o Cazé esteve, do Iapoca ao Chuí, né? Levando essa mensagem. Ainda quero ir em todos os estados. Falta, quer ver? Falta Rondônia, falta Amapá. Então você já rodou bastante. Rodei bastante. No ano, assim, esse ano foi São Paulo. Esse ano foi São Paulo, interior de Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraty. Esse ano eu viajei mas, menos. Assim, mas teve anos aí que era quase que 2, assim, no mês. Amazonas também, Então, assim, a campanha ganhou uma projeção nacional. E eu falo com muito orgulho, porque o Cazé é meu amigo há muitos anos, que Divinópolis tem a referência no assunto que é ele, né? Tanto que tem o livro que está disponível na Amazon, que você pode adquirir, né? Se informar. No livro falo de tudo, do começo da história do Todos contra a Pedofilia até os dias atuais, né? Assim, a legislação, do que teve de avanço e tudo mais. O livro é dele e eu que tô contando. Não, você ajudou a escrever, você pode contar. Mas no livro... Você sabe, vocês que conhecem o livro desde o primeiro esquema. Assim. Mas, assim, o livro traz essa legislação específica, traz casos, inclusive, tem a entrevista com um pedófilo que foi preso em Divinópolis, que, né, eu já era jornalista na época, né? Mas assim, que foi preso em Divinópolis e o Cazé esteve lá no presídio, conversou com ele. Então ele deu detalhes, assim, do modus operandi dele, de como que ele agia, 3 horas né? ouvindo o que ele quisesse falar. Então, né? assim, tem tudo isso no livro. E além do livro, né, quem quiser conhecer mais do movimento, tem um canal, né? Tem um canal do YouTube que não é divulgado, porque eu falo tudo que não pode. Então, quem quiser um canal que não tá censurado de forma alguma, porque eu falo qualquer palavra mesmo, vá lá. Tem entrevista, tem muita coisa legal, muita informação. Tem umas coisas chatas também, você pula, né? Tem a página no Instagram também. Tem a página do próprio Cazé no Instagram. Por quê? Porque lá a gente traz algumas dicas, sabe? E inclusive essas parcerias que a gente tem com a CDL, igual quando teve o lançamento do filme. Quem estiver em casa assistindo aí, vale assistir o filme, né? Que é O Som da Liberdade. Que foi um filme que movimentou esse assunto no Brasil e no mundo, né? Ele ficou em primeiro lugar muito tempo, em muitos países. E o filme tá disponível e também nos canais, né? No streaming, acho que tá entrando da Amazon. Da Amazon, isso. Porque aí você vai assistindo, porque às vezes a pessoa não faz parte do seu universo. Por exemplo, eu faço parte do movimento há 15 anos, mas o meu marido
nunca quis saber muito do assunto. Ele é aquele que mas fica... ele participou também. Então, ele fica resistente. Aí, numa viagem, quando não tem jeito da pessoa descer do carro, né? Que até chegar em Divinópolis, de São Paulo a Divinópolis, eu vim falando de lá até aqui. Aí eu vim doutrinando. Você aproveitou a audiência forçada. Não podia fugir. Eu vim doutrinando ele e consegui levá-lo para assistir o filme. Então, assim, hoje ele tem um... A primeira caminhada foi o seu marido que filmou. Mas, assim, ele hoje tem uma visão diferente, né, do que a campanha representa e da importância que tem esse movimento para a gente justamente passar essa mensagem que o Fortes disse muito bem no início, né? De que a gente está atento, né? De que a gente está de olho e de que não vai ficar impune. Eu acho que isso que é o mais importante. O livro eu tô atualizando agora, brevemente. Não, brevemente não, vai demorar. Vai sair a atualização. Tem um prefácio mais legal do que o livro, em alguns casos. Nesse caso, o prefácio é da Ana Beatriz Barbosa Silva, aquela autora do Mentes Perigosas, sabe? A Ana eu a conheci no programa da Leda Nagli, quando ainda era Leda Nagli lá na TV Brasil. A gente foi lá falar sobre esse assunto. Ela falando sobre psicopata e eu falando sobre pedofilia. A gente entendeu ali que todo criminoso é em algum grau psicopata. Porque ele deixa de ter empatia com a pessoa para poder extrair dela alguma coisa de uma forma ou violenta ou enganadora, né? E a doutora Ana Beatriz, que ficou com um carinho especial com o Cazé, veio em Divinópolis fazer palestra, inclusive, ela é famosa também porque ela atuou no caso da Richthofen. Então, ela é bem reconhecida nacionalmente, né, como psicóloga que trata desses assuntos. É muito importante, assim, né? Porque quando eu terminei de escrever o livro, eu mandei para ela primeiro. Ela falou, vou ler tudo, vou te falar. Mas já vi que tá grande demais, tem que dar um jeito de cortar. E de fato eu cortei, sei lá, 1/3. Mas queria convidar, aproveitar a oportunidade que você me permitiu, o pessoal para conhecer lá o canal TCP Brasil. Chamava Todos Contra a Pedofilia mesmo, mas pelo menos do nome tiramos. A gente tenta evitar um pouco, mas eu não tenho como. Veículo mais, né? Eu não tenho como falar desse assunto sem usar os nomes corretos, né? Então, eu queria convidar o pessoal a participar. Tem lá, quem quiser saber detalhes de casos, de explicações sobre crime, às vezes estudando direito, pode ser útil. Né? O canal do YouTube ou Instagram também. O Instagram é fácil de achar, bota Cazé Fortes que acha os dois. E também acha o canal do YouTube. Mas o principal é que cada um procure prestar atenção naquelas crianças e adolescentes que eles são caras que estão próximas, que você pode ajudar. Porque não tem muito segredo para proteção. É atenção e educação. Tem que observar, né? Eu tava passando pelo Instagram, né? Aí apareceu um vídeo assim, toma cuidado nunca deixa a sua criança no olhar do seu olhar, né? Fora do seu olhar. E aí uma mulher do lado de fora do portão, eu não ouvi o áudio não ouvi o áudio. E do lado de dentro uma criança e a mãe. Aí de repente a mãe vai lá dentro buscar alguma coisa, deve ser que essa mulher de fora pediu alguma coisa. A mulher abre o portão, pega a criança, segura a criança assim, começa a levar pra fora à força, a mãe vem correndo, vê aquilo e vai lá e toma da mulher e volta. Aí eu fiquei pensando, gente, eu já vi esse vídeo. Você viu? Eu fiquei assustado de ver assim, falei assim, olha, você eu não imaginava que isso acontecesse. Tem cenas reais como essa. É assustador, né? A gente imaginar assim que eu penso, não, no portão de casa não tem risco. Deixa eu te falar, historicamente, a maior vítima de qualquer tipo de crime são crianças e adolescentes. Porque é natural que procuremos os caminhos mais fáceis. E as pessoas mais vulneráveis são elas. Igual outro nome que se dá para o criminoso sexual é o predador sexual. Né? Analogia com o predador na natureza. Quem que o leão vai atacar naquele bando lá de gnus? Ele vai escolher aquele que está para trás, que está mais lento, que está mais doente, mais fraco. Ou então um filhote, se não tiver vigiado. Por isso que eles são julgados por meio do rebanho ali, os filhotes, né? Se um sai ali, chega um leão e pega. É o que a gente fala. A gente tem que cuidar das crianças. Cuidar e dizer que cuida e deixar claro que está cuidando mesmo.
Porque se você não cuida, você negligencia, você abre a porta para todo tipo de violência, não só crime de pedofilia, não. Para droga, né, para ser raptada para outras finalidades, tal. Porque é da natureza da criança ser mais crédula e fisicamente mais frágil. Com certeza. No caso, por exemplo, um caso hipotético, né? Vamos pensar que uma família começa a observar um problema ali e começa a ver que não está tendo controle da situação. E ela tem que procurar recursos também nesse caso, né? Porque senão ela tá, tipo assim, sendo omissa. Por exemplo, Com você tem certeza. uma pessoa que está nessa idade que não pode estar tendo esse tipo de abuso, tá? Porque assim, tem umas famílias que têm dificuldade com as crianças que Com estão, disciplina, né, né? com disciplina, Com né? autoridade. E aí, o que essa pessoa faz? Porque, de certa forma, tem algumas famílias nessa situação, né? Tem sim, tem. Eu lido com isso direto, né? O que a gente vê, às Porque assim, vezes... a família vigia, fala, não dá conta, mas sei lá, por algum motivo, igual o caso de droga, é um caso comum de acontecer. Infelizmente, às vezes, no ambiente, a pessoa entra para esse mundo e o pai tem dificuldade de lidar com aquilo, né? Sim, e a gente tem que dar educação. Às vezes, mesmo você dando educação e vigiando, acontece. Mas é muito mais difícil. Geralmente, quando tem algum problema mais grave, pode ser por alguma falha também, que às vezes já vem da pessoa, do temperamento dela. Mas se você quer ser pai e mãe competente, você tem que cuidar do seu filho. Se você não está dando conta, procure ajuda, procure um psicólogo. Se for o caso, até mesmo existem medidas legais. Mas o que não pode é, por exemplo, igual a questão de estudar. Até os 18 anos, o menor de idade tem que estudar. Tem que estar na escola, tem que estar estudando. Aí existe até um crime para isso, abandono intelectual, né? Aí tem muitos pais que chegam e falam assim, um menino lá de 10 anos, de 11 anos, o pai e a mãe falam, mas ele não quer ir para aula, não. Não existe esse querer. Obrigação dos pais prover o estudo do filho. É o meu slogan, criança não manda nada. Mas é verdade. Voltou no início, né? O poder familiar. Você não pode chegar e falar assim, ele hoje falou que não vai à aula, não. Falou que não vai à aula, foi ótimo o seu exemplo, nós pegamos um exemplo simples, né? Eu não quero ir para aula, não quero estudar mais, mas o filho é obrigado a estudar, né? Sim, pela lei, e né? o pai vai ser processado se não for. A gente tem um monte de processo aqui por causa disso. Não é porque tem pai, às vezes, que faz a sua parte. Né, que leva na aula, que insiste e tal. Às vezes é um problema até mental, um problema psicológico, um problema psiquiátrico. Existe isso. Mas existe pai e mãe que simplesmente é preguiçoso, é frouxo. Entendeu? Uhum. Tá? É omisso mesmo. Chega e fala, não quis estudar, não, deixei. Igual gente, um outro caso, esse mais pesado um pouco. Aqui de Divinópolis. Mas isso acontece com muita frequência em qualquer lugar. Rapaz bonitão, assim, tá na moda, hein? Tupetinho, tatuagem e tal. Tirou uma foto dele mesmo, sem camisa. Pegou essa foto e mandou para 30 meninas. Com o mesmo textinho embaixo. Você é muito gata, blá, 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 manda nude. Mandou para 30, escolar colou. Dessas 30, 2 responderam. Só 2. A maioria viu que era uma palhaçada e ignorou. Mas 2 responderam. Uma tinha 11 anos, a outra tinha 12. Não. A de 11 mandou para ele uma foto nua da cintura para cima. A outra pegou, foi para o banheiro, tirou fotos praticamente ginecológicas. Ela tirou um monte de foto do corpo todo e tal. Uma criança. Né? E mandou pro cara. Esse cara publicou essas fotos aí para todo lado. Se esculhambou com a vida das meninas. Né? E essas fotos estão na internet até hoje, porque tudo que entra na internet, outra coisa que a gente precisa saber e falar para os filhos. Tudo que entra na internet nunca mais sai. Não interessa. Fala que apagou, que existe isso. Entrou, já era. Espalha, né? E ainda mais esse tipo de coisa. E vai parar em sites de pornografia infantil. E espalha ainda mais. E é vendido por alguns. Mas, bem, a questão não é essa. Falhou, de fato. Os pais ficaram tristes com essa situação. E conversei com os pais. A mãe, o pai não foi. O pai nem sabia que ela tinha celular, que eu que dei, porque ela queria muito, não sei o que, a menina de 11 anos.
Eu falei, a senhora deu um celular, que é um instrumento poderoso, ela tem acesso à internet onde ela tiver, celular muito bom, e etc. E a senhora, então, ensinou como usar, né? E vigiou. Não, nem ponho a mão. Eu não tenho nem a senha, porque ela não deixa eu ver, sabe? Porque ela diz que eu não posso não, porque é a privacidade dela e etc. Não existe isso. Essa mãe concorreu muito para que a filha fosse vítima de crime. Porque ela não vigiava e não ensinou. Ela sequer falou para ela as coisas básicas. Olha aí com quem você está falando na internet. Ó, lembra que você coloca não vai sair mais. Não conversa com estranho. Isso é antigo demais. Todo mundo sabe, mas criança não sabe. A gente tem que falar. Não tem essa maldade que... De repente não teve essa percepção que podia acontecer. Mas pensa bem, e ela na cabeça dela, ela não podia olhar o celular da filha dela criança. Ela não só podia, mas ela tinha a obrigação de fazer isso. E ela abriu as portas para que a filha fosse uma vítima ali. Se fosse um pai ou uma mãe mais atento, que vigia, que olha, que está lá presente, a primeira proposta que viesse, você falou, que palhaçada é essa? Bloqueia esse cara aí. E pronto, acabou o problema. Parava ali, né? Ou até o denunciava. Porque assediar uma criança, só de mandar essa proposta para uma criança, já está cometendo crime. É crime que consta dessa lei. Nesse caso aí, ele foi processado, foi condenado. Foi condenado. Sim, mas as fotos continuam aí rodando, né? Pois é, e ela também pode responder porque ela... A mãe também respondeu um processo não criminal, mas para averiguar essa... Então, uma coisa que a gente está até discutindo aqui em Divinópolis e em outros lugares há algum tempo é uma ajuda para os pais. Tipo, não necessariamente com esse nome, mas uma escola de pais. Sabe, às vezes para dizer para certas pessoas coisas óbvias. Você chama lá um médico, um psicólogo, um advogado, e pessoas porque são as famílias disfuncionais que a gente trata na infância e juventude. E você vê, gente, a grande maioria... Existe um pequeno número de pessoas que, faça o que fizer com elas, vão ser boas. Elas são boas de natureza. E existe também aquele pequeno número de pessoas que, faça o que fizer, elas vão ser ruins. Que a Ana chama de psicopata. Né? Agora, a grande maioria das pessoas vai depender de como ela é criada, da educação que ela teve ou deixou de ter. Então é preciso que a gente dê essa educação. O que acontece muitas vezes é que não se dá uma educação boa, ou então você passa anos negligenciando uma criança enquanto é pequena, é uma coisa. A hora que ela chega na adolescência e começa a botar as manguinhas de fora, como se dizia, né? Aí você leva lá na promotoria, no conselho dela e fala, ó, dá um jeito aqui pra mim que eu não tô aguentando esse menino. Tô aguentando essa menina. Mas que educação ela teve nos anos que antecederam esse momento que você está trazendo? Como que chegou nesse ponto? Isso não foi de um dia para o outro, não. Isso foi muita negligência. Isso foi passar a mão a pessoa fazer errado, você bater palma. Né? Isso foi você não dizer o não quando deveria. Isso foi você não tomar... falta de limite. Falou tudo. Então nada vem do zero. Tudo tem uma raiz. Quando você falou do mandar, você está trabalhando ali o músculo da frustração, né? Não vai ter. Né, igual você falou da camisa, né? Você está trabalhando isso, porque na vida, vamos pegar no trabalho. No trabalho você tem ali situação, mesmo que você seja dono da empresa, seu cliente vai te falar não. Aí você vai ter uma frustração ali. Então esse músculo, né, de aprender a frustração é importante demais. Espera, né? Porque assim, às vezes ela não sei se de vocês é assim, mas assim, ela deita de cabeça para baixo no sofá, porque ela quer que o desenho comece, não quer que tenha nem a introdução do desenho. Aí eu falo com ela, né? Aquelas antigas, né? Eu falo com ela assim, filha, a mamãe tinha que esperar o horário que passava o desenho. Se a mamãe acordasse mais tarde, o desenho já tinha passado. Só amanhã pra assistir de novo. Então assim, eu acho que eu sou antiga nesse sentido de que eu falo muito isso com ela, assim, tem o tempo do tédio. E é engraçado que esses dias ela falou assim, tô entediada. Aí eu, e você lá sabe o que é entediada, menina? Todo menino fala isso, né? Tô entediada. A Lívia falou a mesma coisa. Posso falar a resposta da minha mãe. Como
assim tão entediada? Mas assim, Impressionante nessa o geração, desafio né? da gente é difícil. Eles assistem televisão, eles vão virando no sofá, de cabeça pra baixo, com a perna pra cima, é um negócio assim, né? É muita energia, mas tem que ficar ali Nossa, quietinho, né? Estão Senhor. contínuos ali. Mas é melhor que a gente ensine isso, porque se não aprender com a gente, na vida vai aprender na marra. Isso que você tava falando. Que no final das contas, eles vão ter que passar por isso, por frustrações e tal. Você tá lidando aí agora, e eu vou até fazer um parênteses, tá? Porque vai fugir um pouquinho do assunto, mas você tá lidando aí com a falta de profissionais no mercado, né? Os lojistas, os empresários, e a gente mostra todos os dias no quadro emprego, né? Toda quarta-feira, que não tem gente para trabalhar, né? Mas, ao mesmo tempo, você tem uma geração que, mas se eu vou ficar recebendo para estudar, né? Se meu pai tá pagando para eu continuar estudando, eu vou trabalhar para quê, né? Tô ganhando sem fazer nada. Então, assim, e aí eles entram pro mercado de trabalho muito tarde, assim, pra mim seria inconcebível, porque quando a gente tinha 18, tinha que tirar carteira e entrar, arrumar um serviço, né? Mas eu fico imaginando, quando chegarem os nossos lá, eles também não vão querer, tipo assim, vou trabalhar. Eu falo com a minha filha, assim, filha, trabalhar é o normal. Esses outros aí que estão, né, curtindo aí, estudando com o pai pagando e tudo mais, isso aí, pra mim, é inovação, porque o normal é a pessoa trabalhar. Né? Uma coisa interessante que você falou aí, a questão da educação, eu acho que é uma coisa muito importante a gente abrir esses olhares mesmo. Eu faço umas oficinas pelo Sebrae e a gente fala, uma delas é sobre o livro do Thiago Matos, Vai Lá e Faz. E ele é um futurista, né, que fala das tendências da educação, de várias coisas. Eu achei muito interessante, né, vendo essa visão dele, ele falando das revoluções, né, revolução industrial, tanto que mudou. E ele fala que agora nós estamos na revolução, né, digital. Então, assim, pega uma empresa, a empresa que ela tem muita atração ali no digital, que a empresa vira influência e tudo, vende horrores para o Brasil inteiro. A outra começa a vender só local. Então, o que acontece? Essa empresa cresce muito quando ela acerta no digital, né? Agora, o que vem de mal com tudo isso, né? Com essa digitalização? Toda hora, o seu celular, assim, pode ser invadido, a pessoa pode ter acesso à sua câmera, tem várias coisas que pode acontecer, né? Hoje vem o dispositivo, já vem um lugarzinho para você tampar a câmera ali, tem uma série de coisas. Então, essa educação para as pessoas, né? Peraí, como que você usa um celular supervisionado pelos pais, né? Como que seria utilizar isso aí? Eu gosto de parafrasear o Cazé. Hoje ele não fala isso mais na palestra, não. Mas, assim, há uns anos atrás, ele abria a palestra falando assim, que a internet é como o mundo. Tá cheio de coisa boa e coisa ruim. Cabe a nós aprendê-la a usar com sabedoria. Às vezes eu falo. As últimas que eu fui, não. Mas então, assim, às vezes realmente tem sei lá, poderia ser um conteúdo digital mesmo, né? Trazendo esses alertas, porque assim, infelizmente, tem muita gente que não tem noção que acontece, né? Assim, igual nós estamos debatendo, qual que é o principal tem intuito, gente que né? nem acredita. Não acredita, né? Vocês viram aquele vídeo que eu vi, eu fiquei assustado, aquele da garagem que eu tô te falando. Na hora que eu vi aquilo, eu falei assim, gente, na minha época a gente ficava na rua o dia todo, eu ficava na rua quando eu era criança, né? Hoje dá pra pensar sobre isso? Você viu aquele perfil Frases de Criança? Não. Tem uma. Depois você segue, chama Frases de Criança. Aí a criança falou com a mãe assim. A mãe falou com a criança: Filha, não faz assim com a mamãe. A mamãe não tem como lidar com essa situação. A mamãe não fez um curso pra ser mãe. Aí a criança de 5 anos respondeu pra ela: Pois devia. É essa a realidade que a gente enfrenta. Eu acho que a gente realmente, assim, como pais, nós temos que sempre estar um passo à frente, né? E apesar de que parece que eles vão estar sempre um passo à frente, né? Porque, assim, eles têm acesso, quem fica na frente da televisão ali, no YouTube, tem acesso ao mundo de informação, né? Aquela propaganda que fez sucesso, né, há pouco tempo, que eles chamavam a criança, né? Fulana, vem aqui ligar a televisão. Aí vinha uma menina de 4 anos, pegava o controle e falava, é tudo eu nessa casa. É tipo isso. Tipo isso aí. Então, assim, quando vai pro lado bom, né? É o lado bom da internet que eu vejo. Minha filha fala cada coisa, igual você falou do tédio, né? Eu acho que aprendeu em desenho, porque eu não ensinei isso pra ela. Ela aprendeu em algum lugar sobre isso, né? Então aprende coisa boa, né? Tecnologia é excelente, nós estamos aqui hoje por causa disso. O negócio tem que avançar mesmo, por isso que eu acho que criança deve usar e tudo mais, mas a gente tem que tentar
manter a educação dentro dessa nova situação. Vai simplesmente largar a criança lá na internet. É absurdo você falar, não posso olhar o celular do meu filho, menor de idade, porque é a privacidade dele. E uma última dica, né? E aí, como mãe e como ex-estagiária, computador da família é na sala. Que ali você passa e tá vendo tudo que a pessoa tá acessando. É importante, né? Embora hoje a maioria das pessoas acesse pelo celular, né? E tablet. Então, na verdade, essa geração, né, dos nossos filhos, eles acessam no celular, com o computador e com a televisão ligada, assim, né? Às vezes até um tablet também, né? Multitelas, assim. Pessoal, foi muito bom, obrigado aí pelas informações, né? Quero deixar o espaço aberto aqui, né, para qualquer outro tema, qualquer outra evidência que a gente puder, né, divulgar informações. Deixa o espaço do estúdio aqui também aberto, caso você depois quiser vir aqui gravar conteúdos, né, trazer conhecimentos aí pro pessoal aí, fica à disposição aqui também para gerar esse tipo de conteúdo pro seu canal aí. Então fica um espaço aí. Eu tô com uma curiosidade aqui, porque que é dia 18, é 18 de maio que você falou? Tem um tema específico? Tem. Dia 18 de maio foi o dia que foi encontrado o corpo de uma criança chamada Araceli Cabreira Crespo. Isso foi nos anos 70, lá no Espírito Santo. Essa menina, ela foi raptada por alguns homens, alguns rapazes ali, 2 ou 3. Eles abusaram sexualmente dela e eles assassinaram e abandonaram o corpo. O corpo dela foi encontrado nesse dia 18 de maio, que foi estabelecido então como Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. O caso teve muita repercussão na época, porque eles eram ricos, viviam de famílias influentes e demoraram muito a ser julgados, e etc, etc. Depois foram julgados, foram absolvidos, houve recurso, foram condenados e tal. Mas o principal é que a criança morreu. Morreu e sofreu muito antes de morrer, né? Foi abusado de todas as formas. E o dia 18 de maio foi estabelecido, então, como esse dia. Mas todo dia é importante para a gente fazer ter esse cuidado, né? Prestar atenção é o principal. Prestar atenção nas suas crianças, vigiar e educar. Eu acho que é o caminho, sabe? Com certeza. Gente, muito obrigado, né, pela presença de vocês. Quero agradecer os nossos apoiadores, né? A Canto Marcas e Patentes, a Ícone Contábil, Teletécnico, Pilar Digital, Brasil Fit. Essas empresas ajudam a gente aqui a manter o projeto, traz também conhecimentos, né, do empreendedorismo e ajuda a manter esse projeto aqui. Cazé, foi um prazer conversar com você. Muito obrigado, estou muito feliz de participar, gostei muito de conversar com você. Foi bom que abriu minha cabeça aqui para diversas coisas, né, preocupações. Valquírio, muito obrigado por ter trazido essa oportunidade da gente bater um papo com o Cazé, trazendo também a sua experiência. Deixar mais uma vez o convite aqui para a gente falar, estender o assunto para LGPD, que é um assunto aí que a gente pode, com certeza, alertar muitos empresários, né, de vacilos que às vezes eles cometem ali, não sabe o que está cometendo, pode atrapalhar até o desenvolvimento da empresa aí, porque vacilou num vazamento de informação, ou talvez nem estava atento a isso, né? Então deixa o espaço aberto também para a gente voltar a bater um papo aqui no futuro, né? E vou deixar depois também aqui no link aqui, né, do episódio, né, os perfis para as pessoas seguirem. E deixar o convite, né, para a próxima caminhada que tiver, o pessoal participar. Mas tá conectado, né? Vou conversar com você. Com certeza. Convidar o pessoal. Vamos fazer para a gente fomentar isso aí, aumentar o movimento, né? E proteger nossas crianças aí. Isso aí. Isso aí, gente. Muito obrigado. Muito obrigado.